Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui para falar do nosso princípio número 2 e a gente tá aqui com a Cris, que é a nossa convidada. Ela tá aqui na nossa empresa há 17 anos e vem contando uma história linda de um legado incrível. Ela não só tá aqui sabendo de todos os nossos processos, com muita mão na massa, mas também ensinando todas as pessoas que desejam aprender junto com ela sobre cada um desses processos. E é por isso que a gente chamou ela aqui hoje, para poder falar sobre esse princípio número 2. Tá pronta, Cris, para isso? Prontíssima, vamos lá. Então, perfeito. Hoje a gente vai falar do princípio número 2, que é o criamos, confiamos e fazemos. Bora lá para nossa primeira pergunta. A primeira pergunta que a gente tem aqui é: vendo esse princípio, como que você acha sobre ele? O que que você pensa? O que que te faz refletir? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, quando você fala em criar, vamos separar os verbos aí, tá? Quando você fala em criar, você está falando em inovar, né? Ter ideias. E para tudo, é o que eu sempre falo e sempre gosto de transmitir aqui para as pessoas. Qualquer ideia, qualquer coisa que você queira criar, primeiro você tem que estudar. Você tem que entender o que você quer fazer. Você tem que se aprimorar, você tem que se desenvolver. Então, porque senão vai ser uma ideia apenas. E para você passar para as outras coisas, que você ter confiança e fazer, você tem que saber o que você está fazendo. Então, é o que eu falo, não adianta você querer fazer alguma coisa se você não sabe o que é aquela coisa. Você não sabe os reflexos que ela vai dar em outras áreas, você não sabe o que você vai querer como objetivo final, que às vezes o seu objetivo final não vai servir para nada. Então, quando você tem uma ideia, uma inovação, para você criar, botar no papel e fazer com que ela cresça, você tem que estudar, você tem que desenvolver, você tem que ouvir as pessoas. Senão, você vai ser apenas a sua ideia, que talvez não seja útil para todo mundo. Então, a minha questão de quando falar no verbo criar, significa estude, desenvolva o assunto, faça reflexões, ouça as pessoas, ouça o que todo mundo tem a falar, reflita naquilo. E daí sim você vai conseguir ter uma ideia, ter uma criação muito mais embasada em coisas que vão ser úteis para todo mundo. Então, isso eu faria na questão do criar. Confiança, gente, para você ter uma confiança, você tem que exatamente fazer o que você fez na primeira vez. Ter ouvido, ter estudado. Porque quando você estuda, você contém argumentos para falar com as pessoas. E quanto mais argumentos você tem, mais você ouvir, refletir, e você tem mais argumentos para falar. E quando você tem mais argumentos para falar, você fica mais confiante. Porque você não está falando daquele assunto por falar. Você está falando daquele assunto porque você estudou e conheceu aquele assunto. Então, a confiança que você tem para falar daquele assunto é muito grande. Então, isso vem da primeira parte. E quando você tem a primeira, você ganha a segunda. E com essa confiança, você até ganha respeito para aquelas pessoas que você ouviu, porque viram que você refletiu e agora você tem esse conhecimento para falar, você ganha respeito. E com essa criação, essa confiança, você aí vai colocar na última etapa, que é o fazer. E você vai angariar pessoas que vão te ajudar, porque elas entenderam o que você queria, entenderam que você estudou para aquilo, que você viu todas as visões e você está fazendo algo que vai realmente alcançar um objetivo, que é ajudar a todos, vai ser útil para todos. Então, você acaba agregando pessoas que vão te ajudar no fazer. Então, o fazer se torna mais fácil. Você não precisa brigar, você não precisa ficar falando para as pessoas que tem que ser feito. Elas vão saber que aquilo precisa ser feito. Então, fica muito mais fácil de fazer as coisas. Sim. Então, eu acho que esse princípio é muito bom. Desde que as pessoas entendam para que ele serve, é perfeito. Perfeito, maravilha. E você também, como uma gestora, acaba usando muito de tudo isso, né? De confiar ali na equipe, de
entender e ensinar para que eles possam, de fato, fazer da forma que precisa ser feita, da forma que é mais interessante, mais inovadora, mais criativa. Então, você como gestora também traz um pouquinho disso, né? Sim, você tem que ver o seguinte, você é minha colaboradora e sabe, às vezes eu paro e falo assim, não, gente, não pode ser assim, tem que ser de outro jeito, porque às vezes a gente, quando vai fazer uma coisa, por isso que eu falo, a gente tem a intuição de fazer, desse jeito é melhor, mas às vezes é o melhor para a gente, não é o melhor para o todo. Então, a gente tem que parar e falar, não é, talvez assim não seja tão claro. Vamos fazer de outro jeito para que todas as pessoas entendam. Por isso que eu falo que é muito importante as 3 fases, para quando você chegar na última, saber realmente que vai dar certo. Sim, elas se complementam, né, em muitas formas. Concordo super com você. E nesses 17 anos de empresa, eu imagino que tem história a dar rodo por aí. Tem alguma história que você pense, nossa, isso se encaixaria perfeito com esse princípio? Olha, eu tenho várias histórias para falar, né? Na verdade, nesses 17 anos, muitas pessoas passaram por mim. E, graças a Deus, eu tenho a satisfação que até hoje as pessoas, ainda quando falam comigo, me agradecem, né? Falam, olha, lembro muito daquilo lá que você me falava. E eu tenho uma história que aconteceu hoje, né? Hoje eu cheguei aqui, para quem não sabe, a esposa do André Araújo, que é nosso gestor hoje da área ali de vendas, estava aqui, eu cumprimentei o André, dando os parabéns, que ele vai ser papai, vai entrar de licença paternidade, e a esposa dele, a Juliana, trabalhou comigo aqui. Ela começou no RMA aqui, e a Juliana foi uma coisa assim, ela trabalhava no RMA, e ela não queria sair do RMA. E eu sempre, quando ensino as pessoas, eu falo, não, vocês têm um tempo limite comigo. Vocês vão aprender e vão subir, vão se desenvolver e depois tem que sair daqui e subir. E ela não queria sair porque ela não tinha confiança. Ela já sabia tudo, ela aprendeu todo, quando ela sabia o processo quase da empresa inteira, porque eu ensinava o processo para todo mundo. Então, só que ela faltava confiança. E um dia eu cheguei assim para a Ju, falei, não, Ju, você vai sair daqui porque você é capaz disso. Se eu estou falando, é porque você é capaz. E ela, eu tenho medo. Falei, não, você vai, porque aqui você não vai ficar, então vou te demitir. E ela falou, não. Falei, não, vamos fazer o seguinte, você vai, se você não for capaz, você fala comigo que eu te ensino e te ajudo, mas você vai ser capaz. E a Ju veio foi pro comercial e estourou, foi super bem e tomou uma confiança tal que resolveu sair da empresa e abriu, ela tinha estudado contabilidade, quer dizer, trabalhava uma área fora do que ela estudou, e abriu uma empresa com uma irmã de contabilidade, e hoje ela é uma empresária. Podia falar também do Vitor, que começou aqui como menor aprendiz, que também ensinei, moldei, subiu, foi para a parte de portfólio, foi para HP, também saiu daqui, foi trabalhar num fabricante. Super bem. E hoje eu até estava perguntando da Ju, e o André falou assim, Cris, ela fala quase todo dia de você. Ai, que lindo. E isso é uma satisfação. É isso que me dá satisfação. É saber que eu contribuí de alguma forma, sim, com uma pessoa, que eu desenvolvi uma pessoa. Então, é isso muito gratificante para mim. E isso fazer com que eu tenha sentido. O meu legado seria esse, de passar para as pessoas o que eu sei e fazer com que elas cresçam, tomem confiança e façam o que elas têm que fazer na vida. Que lindo, Cris! Eu tenho certeza que muita gente que já passou por você, seja como gestora ou também colegas de trabalho, são muito gratos por tudo que você traz pra gente e pela forma que você guia, pela forma que você ensina. Com certeza isso é parte do seu legado. E já que a gente tocou nesse assunto, para além das pessoas que você já trouxe, que são um legado aqui, sim, o que mais você poderia dizer pra gente que também traz essa história? Olha,
Eu tenho várias histórias que eu falo, né? Se eu for falar aqui, porque assim, eu sou uma pessoa que sempre acreditei nisso, que a vida te ensina, né? E quando fala, às vezes tem vários ditados populares que o pessoal fala, é apenas um ditado popular, mas eu não acredito nisso. Eu acho que a vida ensina, e a vida ensina você todos os dias. Cabe a você tirar a lição, né? E se desenvolver. Sim. Então, por exemplo, eu na minha vida profissional, eu diria que eu me reinventei várias vezes. As pessoas, às vezes, batem num obstáculo e para ali, ou tem medo de ultrapassar. Mas não, você tem que se reinventar, você tem que se confiar, você tem capacidade. E capacidade, gente, é estudo. Não adianta você falar, essa pessoa não é capaz. Todas somos capazes, somos todos Sim. capazes. Basta a gente pegar e querer se dedicar a aprender. E ter humildade para chegar e falar, não sei, e vou aprender. E quando a pessoa erra, não existe erro. A pessoa tentou. Se ela fez, ela pelo menos tentou, então ela está tentando. Então, a sua função é chegar, olha, você fez assim, legal, mas não funciona, porque você viu que não deu certo por causa disso, e você explica para ela o porquê. Sim. E daí ela entende onde foi a falha, porque não é erro. Quando você quer fazer alguma coisa com toda a boa intenção e quer fazer, e você faz, você tenta, você não está errando. Você está contribuindo para que uma outra pessoa te ensine a você passar aquele obstáculo. Sim. Então, não existe erro. O que existe são obstáculos. E você tem que saber superá-los, até ou para pedir ajuda para alguém que saiba como te ajudar, ou para estudar e botar a cabeça no estudo e entender aonde você errou e o que você tem que fazer para não errar mais. É só isso. Então, como ser humano, a gente tem que aprender. Tem que aprender em todos os casos, em relações, em profissões, em como você lidar com o outro, em você ouvir o outro. Então, nós temos que aprender. Nós estamos aqui para aprender. Nossa Sim. vida é aprender. Então, acho que quando as pessoas entendem que estão aqui para aprender, eu acho que daí elas vão melhorar na vida, com certeza. Vão sempre evoluir. Com certeza. E falando da sua história de vida mesmo, extra-scam, tem alguma coisa que você consegue relacionar esse princípio e que faça sentido na tua vida? Total, porque assim, eu comecei numa época em que eu sou engenheira eletrônica, comecei numa época que o mercado era fechado, era nacional, então só tínhamos indústrias nacionais. Trabalhei em várias indústrias nacionais e quando o mercado abriu, acabou-se as indústrias nacionais. Então, a gente não mais fabricava computador. A gente trazia de fora e vendia pronto. Então, todos os engenheiros perderam ali o trabalho. Então, fui Sim. ser analista de sistema, fui estudar, fui trabalhar em áreas de finanças, fui trabalhar administrativa, fui fazer controladoria, fiz pós-graduadoria e entrei aqui. Quando eu entrei aqui, foi outro desafio. Não existia a área contábil e dentro desse consórcio. Não existia a área de controladoria dentro desse consórcio. Né? Na época, então, era antiga Network One, era tudo feito fora. Eu coloquei a área para dentro. Né? Depois saí da área, fui fazer me deram outros desafios, e tudo eu vi como desafios. Desafios financeiros, desafio na área de administração, desafios na área de administração de vendas, desafio na área de RMA, desafio na área de qualidade, e agora desafio na área de RH. Praticamente Sim. eu trabalhei, acho que na minha vida, eu acho que a RH era a única que eu faltava. E agora não falta mais. Não falta mais. Então, eu acho assim, a gente tem que entender que a vida coloca as coisas para você, como falam, às vezes você tem que chacoalhar, né? Sim. Chacoalhar e aprender. E eu nunca tive problema com isso. Eu sempre que eu falo, tudo depende de você entender que tudo você é capaz. Desde que você aprenda, você é capaz de fazer qualquer coisa. Concordo 100%. E tem mais alguma coisa
além disso que eu já te perguntei, que você quer trazer para todo mundo. Boas pessoas vão ver isso, a empresa inteira, né, em algum momento. Então, tem algum recado que você quer trazer pra galera, pra deixar de lição de vida mesmo? Eu diria pra vocês assim, não se subestimem. Confiem em vocês. Confiem em vocês. Não achem que vocês não se diminuam, né? E não deixem de tentar. Eu acho que vocês todos são capazes. Todos. Então, é que eu falo, vão ter obstáculos? Vão. Mas saibam que os obstáculos estão ali para que você evolua. Então, evoluam. Vão lá, aprendam. E não tenham medo de dizer não sei, me ensine. Sempre vai ter alguém do lado, tenho certeza, que vai ter alguém do lado para te ensinar. Então, não tenham medo. E não tenham medo de se arriscar, não tenham medo de errar, porque não existe erro. Existem tentativas de fazer as coisas certas. Se você não conseguiu fazer, é porque talvez tenha alguma coisa que você... algum detalhe que você deixou passar e que alguém vai te falar e que você vai aprender e na próxima você vai passar e não vai ter problema. Então, tenham coragem. É só ter coragem, não ter aquele desânimo de achar que não vai conseguir. Todo mundo é capaz. Perfeito, Cris. Muito obrigada pela tua entrevista. Obrigada pela sua participação. Imagina. Foi muito bom, muito legal. Tenho certeza que todo mundo vai adorar. Obrigada. Eu que agradeço, Lê.